Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com a professora Noélia Costa, ela que é presidente do Fórum Permanente de Combate às Drogas aqui em Alagoas, e nos fala sobre um projeto que está sendo desenvolvido nas escolas da rede estadual de ensino, intitulado Sem Educação, Não Há Prevenção. Este é um dos assuntos da nossa entrevista. Eu agradeço, inicialmente, professora Noélia, a sua presença aqui no programa, que é de grande importância para um público amplo, né, que começa nas nossas residências, né, na nossa família. Eu pergunto, esse projeto que está sendo desenvolvido com os alunos da rede pública, como ele nasceu no sentido de combater as drogas e numa idade que é muito vulnerável, né, para adolescentes, jovens e adultos? Bem, é um projeto, é um prazer estar aqui, né? Muito feliz porque há quantos anos a gente não dá entrevista aqui também. O Fórum tem 17 anos de existência e nós temos uma missão, e essa missão continua, né? Bem, esse projeto Sem Educação Não Há Prevenção é um projeto da SEDUC, eu sou funcionária pública, tá? Então, hoje eu sou gestora desse projeto. Ele nasceu exatamente do fórum, então, como fosse assim, uma experiência positiva, trazendo uma experiência que deu certo, claro, com vitórias e decepções naturalmente, mas que nós temos muita coisa bacana que nós conseguimos resgatar vidas. E trouxemos para a educação, mas o formato dele, Gorete, é um formato diferente, indo pela contramão das coisas. Como assim? Então, é assim, nós formatamos esse projeto para o servidor da secretaria. Todos os servidores de escolas, aí você entra na merendeira, na professora, no orientador, na psicóloga, quem estiver na escola, esse projeto precisa atingir, tá? A comunidade escolar. A comunidade escolar, os servidores, né? O corpo docente da escola. Como assim? Que projeto é esse? Por que o alunado não está inserido neste momento? Porque nós estamos fazendo o quê? Nós estamos capacitando, nós estamos informando, nós estamos dando ferramentas a esses servidores para o enfrentamento justamente, entre aspas, com o alunado. Porque muitas vezes, por exemplo, a situação pós-pandêmica, né, que vivemos hoje, mudou tudo. Então, existem outras situações na escola, como o borderline, como a depressão, como a droga que está inserido nesse contexto, e as pessoas ficaram meio que, o servidor ficou assustado, né? Fora isso, o próprio servidor sentiu na pele o que foi você ficar trancado em casa, né, sem socializar, sem trabalhar, e esse servidor foi afetado, né? Então, o projeto ele tem como objetivo acolher, informar, capacitar justamente para esse problema. E também acolher este servidor que tem algum problema, até com álcool e drogas, até com alguma pessoa da família, né? Então, esse servidor ele precisa ser, de alguma forma, ajudado. Inicialmente acolhido, né? Acolhido inicialmente. Precisamos ter a escuta, né? Então, na Secretaria da Educação tem um setor que é o Qualidade de Vida, que hoje eu faço parte, aliás, eu já fazia parte, né? Mas o Qualidade de Vida é um setor muito importante, que hoje tem projetos maravilhosos, tá? E que existem na verdade, existem três projetos em andamento na Secretaria, na SEDUC. É o da Voz, né? Que é com a Rainê, Escolha Calma, e é o Sem Educação Não Há Prevenção, que é um projeto, vamos dizer, inovador. Nunca foi pensado dessa forma, sempre foi pensado para o aluno. Mas, a você chegar ao aluno, você precisa preparar o professor. Por exemplo, um aluno que chega na escola no uso da droga, você vai abordar esse aluno como? Você vai mandar ele embora? Você vai dizer, você vai embora porque você está drogado? Não, você vai olhar para ele e dizer, você vai embora, você não está bem. Para que essa abordagem tenha mais assertividade, entendeu? Então, seja mais assertiva. O rapaz, a pessoa vai embora, o aluno, na outra, quando voltar, aí sim, se conversa com o aluno de uma forma mais serena, mais assertiva, para que esse aluno até desabafe e diga o porquê naquele dia teve o problema, aconteceu a questão da droga,
ela é uma coisa muito difícil de ser trabalhada, né? Quando você trabalha a questão da droga, você entra num terreno muito pantanoso, né? Muito delicado, então você tem muito cuidado. E aflora muitos sentimentos, né? Muitos sentimentos, e sentimentos que são destrutivos, na sua maioria. E que são inenarráveis, você não consegue nem imaginar as situações da família que tem esse problema, né? E nós vivemos numa sociedade química, numa sociedade equivocada, numa família, hoje em dia as famílias são disfuncionais, né? O pai telegramais. Exatamente. Então, existem os exemplos que não deveriam ser dados, é como, por exemplo, após pandemia, aí a mãe toma um comprimidozinho, que é o Rivotril, que foi, eu acho que o comprimido mais vendido na pandemia foi esse. Então, em frente ao seu filho, você está ali tomando o seu Rivotril, mostrando que você deu um alívio em você quando você tomou o remédio. Dando o exemplo, né? Dando um mau exemplo. Um exemplo contrário. O contrário. Quando não é isso, você está bebendo em frente ao seu filho, e se o seu filho usou maconha ou qualquer droga, você aponta e diz, esse é um maconheiro. Isso é aí são... Deprecia. Alguém que já se sente depreciado também, né? Para enfrentar a droga, porque o uso das drogas serve como um capacete, né? Para as pessoas muitas vezes se defenderem delas próprias, daquilo que elas não entendem sobre elas, né? Exatamente. Então, é preciso que essa realidade seja trabalhada. As escolas sofrem muito, os diretores ficam perdidos, na verdade. Perdidos, e não é justo isso. Então, a secretaria se preocupou com esse lado. Nós fizemos também uma pesquisa bem interessante, uma pesquisa numérica. O projeto foi montado a partir de uma pesquisa? De uma pesquisa, né? O que diz essa pesquisa? Essa pesquisa diz que os nossos funcionários estão, sim, afetados após a pandemia, trouxe ansiedade, trouxe a depressão, trouxe o uso das drogas. Quando você fala em droga, não é droga só ilícita, você fala no álcool, que é a droga que mais mata, violência doméstica, de trânsito, urbana, está no álcool. Muda o comportamento, não é? Muda o comportamento. Na minha visão, é a pior droga que tem. É mais porque é mais fácil você tratar quem é usuário de um crack, por exemplo, que ele vai para a clínica, recai, vai para outra clínica, digamos que ele tenha 3 recaídas, né? Mas quando ele volta para a sociedade ou para a família, a droga não é tão fácil de ser encontrada. O álcool, não. Está disponível. O álcool você encontra até no aniversário de criança, que é errado, mas está lá. Então, como você vai ficar com a abstinência do álcool? Como é que um alcoolista, né, vai ficar, vamos dizer, em tratamento, mesmo participando de grupos, tendo ido para uma clínica, se você sente o cheiro do álcool em todo canto que você vai? Uma tentação permanente. Permanente. Então, é muito difícil, eu acho, o tratamento para a questão do álcool, né? Mais difícil do que outras drogas, porque você não consegue blindar o indivíduo com a questão da família, com o item familiar, que sem a família também não tem tratamento, né? Então, o álcool ele está inserido, infelizmente, na nossa sociedade de uma forma muito permissiva. Aí você vê os adolescentes, você vê uma formatura de um 3º ano, por exemplo, num colégio. É absurdo ter bebida. É absurdo. Por quê? Os adolescentes, pós-pandemia, fora o cigarro eletrônico, né? Aconteceu deles aumentarem 50% o uso abusivo do álcool, né? Pedindo por deliveries. Você falou em cigarro eletrônico e eu lembrei de uma cena. Estávamos, eu e minha família, almoçando e um rapaz na mesa ao lado, usando de forma furtiva, assim, o cigarro, não conseguia parar de fumar. E você sabe que quando você puxa aquele cigarro eletrônico, é como você fumasse 100 cigarros de uma vez só. O doutor Arthur, da Santa Casa, disse a mim que o que tem de gente, e a doutora Miriam também, que falou com a gente há pouco tempo, disse que existe assim, digamos, os adolescentes estão indo com o pulmão furado, por conta, prestem atenção, é muito difícil, muito complicado a história do cigarro eletrônico. A indústria do tabaco ela é muito inteligente. O que ela fez no tabaco? Para as pessoas que estão nos assistindo aqui, prestem atenção, cigarro eletrônico mata,
tá? Os adolescentes estão usando como se não tivesse, não estou fumando cigarro. Você está fumando pior do que o cigarro, porque aquele cigarro eletrônico tem nicotina, tem outros ingredientes que eles mesmos colocam, tá? E as pessoas estão se internando com um tempo bem menor, como se fosse o uso do tabaco. Quer dizer, você está usando o cigarro eletrônico, de repente você vai estar internado com o pulmão furado. E isso, inclusive, no nosso estado, existe uma lei no nosso município proibindo o uso do cigarro eletrônico, só que ela não é cumprida. Eu não esqueci. Não é fiscalizada, exatamente. Não é fiscalizada. É proibido a venda, isso é lei, tá? Não é proibido o uso, mas já existe a proibição do uso numa lei pela Câmara Municipal, que eu esqueci aqui o nome do vereador. Mas não existe fiscalização. É como, por exemplo, um adolescente ir numa conveniência comprar bebida. Quem é que vai negar? Um ou outro estabelecimento que diz, não vendo não, você é menor de idade. Então, a lei não é cumprida. Nós estamos num Brasil que, infelizmente, é muito complicado isso. Né? Leis que viram letras mortas, né? Exatamente. Então, leis que existem por existir, mas não são cumpridas, não são efetivadas, né? Não são fiscalizadas. Então, isso é fora o compartilhamento que existe hoje nas escolas, tá? De adolescentes que compram aquele cigarro eletrônico e compartilham no recreio, né? No intervalo, até dentro de sala de aula. Então, isso é muito sério, precisa haver a campanha, uma campanha forte, né? E a indústria do tabaco é muito inteligente. O que a indústria do tabaco fez? Pegou o glamour da época passada, que era o charme, né? Que você tinha a piteira, e colocou, muito inteligentemente, o cigarro eletrônico. Então, as pessoas acham aquilo lindo. Remonta a forma, né, anterior. Então, eles são inteligentes, mas nós precisamos ser mais espertos, né? É como a questão da droga. O crime é organizado, a sociedade é desorganizada. Aqui tem a lebre e aqui tem a tartaruga. Mas se a tartaruga for inteligente, vai esperar que a lebre... É como a lenda, né? A lebre fica ali na árvore, sentadinha, um pouquinho de nada. Aí a tartaruga vai e passa. A prevenção é a coisa mais importante que existe em qualquer lugar, especialmente quando você entra na questão da droga. A prevenção é importante com a questão da doença, né? Da saúde. Nós hoje estamos como? A saúde mental de todos estão afetados. Nós estamos afetados. Então, após a pandemia, ela nos trouxe uma ansiedade muito complexa. Trouxe e não só para adultos, adolescentes, até as crianças são vítimas. Até as crianças. A idade de uma criança entrar na droga hoje está 10 anos de idade, tá? E nós não estamos falando aqui na classe média baixa, não. Nós estamos falando porque a droga ela é democrática. Do mesmo jeito que está no Sururu de Capota, ele está em outros condomínios de luxo, Aldebaran, entre outros. Aí eu não estou falando... eu estou dando um exemplo, vocês estão entendendo. Então, importante prevenir, importante dar exemplo dentro da sua residência. A prevenção, ela começa dentro da sua casa, não é na escola. Que hoje em dia os valores estão invertidos. Você quer que a escola eduque e a escola ensine. E a escola tem que educar, tem que ensinar. É pai e mãe. Quem educa é pai e mãe. Então, se você vem de uma família, independente que seja disfuncional ou funcional, e a sua família dá amor, dá carinho, e conversa com seu filho de uma forma aberta, sem precisar dizer que a droga mata, que a droga leva para o cemitério. Não, que a droga é ruim. Se a droga fosse ruim, ninguém usava. É dizer que a droga dá prazer, sim, mas a droga leva ao fundo de poço. E cada vez momentâneo, não é, momentâneo, rápido, então... E com o custo elevadíssimo, e que destrói vidas, né? Então... Infelizmente, e outra coisa, cada vez mais aparecem mais drogas, mais tipos de droga. Você está aí com um leque muito grande agora de drogas, novas drogas que estão aparecendo. Sintéticas, né? Também. Aí a história do cigarro eletrônico, voltando um pouco isso, porque é importante que a mãe ou o pai que esteja assistindo esse programa prestem atenção e conversem com seu filho. Eles estão usando cigarro eletrônico e não é meu amigo que usa, não. É ele que usa mesmo. E se você não alertar e disser, você vai se acabar, é pior do que o cigarro, aí vai continuar, quando você menos esperar, ele vai estar internado. Né? Infelizmente. Vamos chamar o nosso primeiro intervalo e Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já.
Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a professora Noélia Costa, ela que é presidente do Fórum Permanente de Combate às Drogas aqui em Alagoas, e nos fala, entre outros assuntos, sobre um projeto que está sendo desenvolvido com as escolas da rede estadual de ensino. Professora, eu vou voltar à questão do projeto, porque é importante que institucionalmente, né, o governo do estado assuma, né, essa responsabilidade, corresponsabilidade com a sociedade, cada um dando a sua contribuição. Em relação ao que vai ser feito na prática, qual o papel, né, dos profissionais que são professores, que estão no chão da escola, como também dos profissionais que atuam administrativamente? Bem, o papel nós vamos formar mini núcleos nas escolas, tá? Eles vão ser multiplicadores. Então, nós estamos indo mostrar o projeto, dar informações, mostrar as ferramentas que existem, que por incrível que pareça as pessoas não sabem. Por exemplo, muita gente, a maioria das palestras que eu falei, eu perguntei, vocês sabem o que é o amor exigente? A maioria não sabia. Vocês sabem que existe uma secretaria no nosso estado que se chama CEPREV e que lá existe, por exemplo, 33 comunidades terapêuticas e que o governo banca e o município também banca o tratamento? A maioria não sabia. Vocês sabem que nessa secretaria existe uma equipe multidisciplinar que vai ao local para tentar convencer ao dependente químico para ir voluntariamente para um tratamento. Existe essa equipe de psicólogos, de assistentes sociais, de educadores, que estão lá naquela secretaria, que é uma ferramenta. Vocês sabem onde fica um CAPS-AD? Vocês sabem o que é um tratamento voluntário, involuntário e compulsório? Ninguém sabia. Vocês sabem onde fica o AA, onde são realizadas as reuniões? Não sabem. Então, essas informações poderosas nós vamos passar para o servidor e eles vão criar, a gente vai criar esse núcleo, já estamos criando, para que ali seja um suporte, também um link com o nosso setor, que é o qualidade de vida da educação. O acesso à informação hoje está mais fácil do que nunca. O que é que ocorre na avaliação dos profissionais, dos pedagogos, né, dos professores em geral? O que é que ocorre com essa geração de só estar ligada em TikTok, em Instagram, em rede social? Ou seja, não se apropria desse conhecimento que está à disposição na internet. Seria o caso de trabalhar também com os estudantes essas opções de conhecimento? Sim. Aí você fala de um alunado, de um estudante, já é outro, vamos dizer, outro viés, outro momento que nós vamos ter. Quando você fala na era digital, que inclusive está causando dependência... Não só dos estudantes, perdão interrompê-la, professora, mas o pessoal que trabalha na rede estadual, não é? Exatamente, mas o problema do professor é que o professor é muito assoberbado, né? Trabalha demais. Então, você entrar na internet para buscar conhecimento, vamos dizer, sobre a questão drogas, é uma coisa muito rara, porque você não tem tempo, você tem relatório para fazer, você tem planejamento, você tem aula para dar, você tem um mundo de coisas. Então, infelizmente, não dá tempo. Isso é a realidade de um professor, né? É a labuta de um professor, é o estresse de um professor, que inclusive vem da ansiedade de não poder resolver certas situações, né, que você sente incapaz. Por exemplo, nós estamos numa era do quê? Da questão digital, do adolescente que não aguenta mais nem você
olhar de cara feia, porque ele já vai estar se sentindo mal e já vai estar indo buscar um outro recurso, que inclusive tem na internet, que é o se cortar, né? Que o borderline está, infelizmente, pós-pandemia, ele aumentou 40%, né? Então, os estudantes estão frágeis. Nós não temos ferramentas para trabalhar isso. E o professor em si não sabe como enfrentar isso. Pois é, alunos jovens, adolescentes, crianças que não conseguem dar um bom dia, passa pelas pessoas como se fossem, como se fossem nada. Né? Não há uma harmonia, uma interação entre a juventude de hoje e as famílias quando estão passando por essa situação. Porque eu acho que é uma geração equivocada, sabe, Gorete? Em que aspecto? Os valores não existem. Por exemplo, na minha época eu dizia bença pai, bença mãe. Existia uma hierarquia real, importante. Porque o seu filho, ele não é seu amigo, ele é seu filho e seu amigo. O filho vem na frente, o amigo vem depois, para não confundir as coisas, depois está achando tudo bom e daqui a pouco está mandando em você. Tá? Porque a geração nova hoje é uma geração, infelizmente, assim, do imediatismo, tá? De você não querer, vamos dizer, até estudar, você não aceitar limites. Não aceitar, né? Não existem limites, os limites são poucos, né? Os valores não existem, e você trabalhar hoje essa geração é muito difícil. Né? Não é fácil. Imagine um professor na sala de aula, com os alunos, às vezes, sem até respeitar o professor. Com os seus problemas, né? Também, muitas vezes. Com os seus problemas pessoais. Na mesma linha de atuação. Não é? Exatamente. Então, precisamos acolher esse professor, precisamos olhar, ter um olhar humano para ele. E esse olhar, através até do fórum que trouxe esse projeto para a secretaria, de outros projetos que existem lá também, nós estamos trabalhando isso. Não vai ser fácil, mas como eu acredito muito no que faço, você sabe disso, que há 17 anos atrás eu fiz do pessoal coletivo, pelas lágrimas das mães que choram por seus filhos em droga, que um dia eu derramei, e que por elas eu estou trabalhando até hoje, que já podia ter parado. 37 anos, você me disse, né? 37 anos de Estado, sou concursada, amo ser chamada de professora, tá? É o meu ofício, foi o meu ofício primeiro, e acho que já era, vamos dizer, esse ano eu ia me aposentar. Aí quando colocaram esse desafio, como outro desafio que veio, eu disse não, eu vou enfrentar, vou deixar essa semente no meu local, que é o meu local de trabalho. Né? Uhum. Pois bem, espera-se a implantação desse projeto a partir de quando já está sendo implantado? Nós já estamos implantando, né? já visitamos 78 escolas, nós temos que fazer 311 escolas, estamos indo no interior, estamos indo em todas as escolas estaduais, reunindo os servidores, a princípio, né? Para mostrar como vai ser o projeto, como eles podem nos ajudar, que lógico, o projeto só vai andar se eles realmente quiserem mais. Graças a Deus, o nível de satisfação está sendo 100%. Nós fizemos a pesquisa e estamos, um dia de cada vez, mudando paradigmas, né? Uma mudança de paradigmas. Um dia de cada vez, como traduz também o tratamento. O tratamento, né? Uhum. Então, mostrando também essa rede desarticulada. Existe uma rede de prevenção, existe uma rede de tratamento, só que cada um fica no seu quadrado e não pode, essa rede tem que se unir, né? E o que é que a gente está fazendo indo nas escolas? Mostrando que existe uma rede, mostrando que existe aquela ferramenta. Qual é a receptividade do corpo, né, docente e dos profissionais administrativos que trabalham na escola sobre essa proposta? É muito interessante, sabe? Eu fiquei surpresa, porque geralmente, quando nós vamos à escola, eles param a aula, né? Vamos dizer, para ter aquele momento que nós vamos lá para mostrar. Mas é, assim, gratificante ver como eles ficam, como se fosse uma luz no fundo do túnel, sabe? Cada um tem um problema com droga. Não é com a pessoa que vai ter. Mas, por exemplo, eu tenho um amigo que tem problema com droga, eu tenho um colega de trabalho que tem, eu tenho um aluno que tem, eu tenho um filho. Então, todas as vezes que nós mostramos o projeto, nós sempre temos uma recepção, um feedback muito bom.
entendeu? Todas as palestras, vamos dizer que a gente passa 40 minutos mostrando o projeto, mais 40, vamos dizer assim, quase 2 horas na escuta. Porque as pessoas estão angustiadas, então as pessoas, eu queria falar, eu queria dizer o que aconteceu comigo assim, assim, eu queria falar de fulano, eu queria perguntar que saída, já houve até funcionários procurando o nosso setor, perguntando como vai fazer para fazer um tratamento, como a gente pode indicar isso, e nós estamos dando os caminhos certos. Lógico que a secretaria ela não pode pegar isso para ela, tá? Tratamento não se faz na secretaria. A secretaria ela vai mostrar os caminhos, ela vai dar os rumos, né? Norte para as pessoas que estão perdidas, né? Um norte para as pessoas que estão perdidas e também a esperança, né? Que muita gente não tinha, então a receptividade... Muita gente não tinha esperança de melhorar. Exatamente. Muita gente estava, porque na verdade existe até afastamentos, né? De pessoas que têm problema de álcool, né? E que às vezes tem a negação, né? E essa negação, às vezes quando você dá uma palestra dessa ou mostra um projeto, geralmente eu procuro ter criatividade, não ficar naquela coisa de mostrar slide, não. Nós mostramos assim, nós passamos 3 vídeos, tá? Nós fazemos uma coisa de interação e de motivação com eles, para que toque no coração deles e nós conseguimos contagiar essas pessoas, para essas pessoas até chegarem de repente e disserem, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda, fulano quer ajuda, como eu faço isso? Então, aquele momento é um momento muito mágico, né? Então, eu estou bem feliz na execução desse projeto, né? Como professora, como ativista da causa, que sou há 17 anos, e com uma certa experiência e aprendendo sempre. A cada palestra que a gente dá, a gente aprende. Professora, esse projeto, ele tem espaço para voluntários? Tem espaço para voluntários. Como a senhora vê, no geral, a participação, a colaboração de voluntários nessas batalhas, na verdade? Nessas batalhas. O voluntariado é uma coisa muito complexa, né? Você precisa ter amor à causa, você precisa ser uma pessoa muito humana, né? Porque os desafios são grandes, então não é todo mundo que pode ser voluntário, né? Tem perfil para ser voluntário. Tem que ter perfil. E no caso da secretaria específico desse projeto, nós não podemos pegar os voluntários, né, de uma forma como o fórum faz. O fórum é diferente. Aqui o fórum é como se fosse iniciativa privada e o projeto da educação é um projeto institucional. É um projeto SEDUC que nós, que somos gestoras, desenhamos o projeto e foi aprovado pelo nosso superintendente, que é o Kleber, né? E é o nosso secretário, que é o Márcios, né? Mas eu acho que é uma causa muito universal, né? Então, todos precisam se unir na causa. Quem for secretário, quem não for secretário, isso é uma causa, assim, humana, como é que eu posso? Humanitária até, né? Então, o que eu vejo nesse projeto é realmente uma mudança de paradigmas. É uma coisa assim importantíssima, porque tudo começa na educação, né? Então, a educação é o início de tudo. Então, estou muito feliz com o projeto e tenho certeza absoluta que nós vamos ter bons resultados. O projeto tem começo, meio e fim? Tem uma perspectiva de encerramento da atividade e isso que serão realizadas e no final dá aos professores a condição deles continuarem, tocarem o projeto? Exatamente, o projeto ele foi feito para isso. Então, a princípio estamos apresentando o projeto, já formando os pequenos núcleos nas escolas, tá? E mais adiante, por exemplo, já temos a cartilha pronta, temos uma cartilha, né? Uma cartilha bem bolada, né? E essa cartilha vai ser depois confeccionada e distribuída para os professores. Então, ele tem começo, meio e fim, mas na minha visão, ele sempre vai ter um avanço, porque como as coisas vão evoluindo, então, um projeto desse, ele é quase que um projeto permanente, né? Porque ele vai, no início, pela informação, pela capacitação, você vai ter uma demanda e você, de alguma forma, vai ter que trabalhar essa demanda e depois isso vai fazer o quê? Vai fazer com que é um efeito dominó. Você vai também trabalhar o alunado.
porque esse professor vai estar preparadíssimo, né, depois vamos dizer, das etapas do projeto, vai estar preparadíssimo para o enfrentamento, para ter tranquilidade ao falar com o aluno, para chamar um palestrante. Nós vamos indicar também alguns palestrantes das parcerias que nós estamos fazendo. Então, ele está bem desenhado, ele está bem formatado, entendeu? E nós vamos, sim, atingir o nosso objetivo, que é amenizar, minimizar, né? A prevenção, você sabe que é muito difícil, né? Que quase não é uma coisa, é um sonho de qualquer profissional, a prevenção, até de médicos, quando trabalham com qualquer tipo de doença, até de psicólogos. Então, a prevenção, ele é um sonho, mas ela é um sonho que pode sim ser realizado de forma assertiva, correta, para e passo, e a gente ter os resultados positivos e salvar vidas. Que tenhamos. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a professora Noélia Costa, ativista, presidente do Fórum Permanente de Combate às Drogas aqui em Alagoas, que fala sobre muitas questões, mas principalmente sobre um projeto que está sendo desenvolvido nas escolas da rede estadual de ensino. Professora, esse projeto que encara a droga de frente, né, e agora também sobre o aspecto de quem está trabalhando na escola, não só os alunos, quem está trabalhando na escola. A elaboração de um plano estadual de políticas públicas sobre drogas pode-se pensar nessa perspectiva, iniciando com um trabalho como esse? Sim, é importante demais, né? As políticas públicas, elas precisam de ter um direcionamento, né? O que precisa acontecer? Precisa reunir a sociedade civil, não é inventar a roda, é você pegar também o que existe, tá? E fazer disso uma política pública. Então, claro que as coisas que sejam corretas, assertivas, mas você tem um leque de possibilidades. Então, o Estado ele precisa se antenar nisso, né? Existem alguns locais no Brasil que se trabalha, claro que não é fácil, mas também e demanda tempo. O problema é esse. Quando você entra na prevenção, Gorete, por exemplo, eu tenho 17 anos trabalhando a prevenção. Então, a prevenção, ela às vezes não é feita assertivamente, né? Mas a questão da política pública, de um plano estadual, para que isso aconteça, pode sim se iniciar com esse projeto que é Sem Educação Não Há Prevenção e se pensar numa prevenção maior, né? Numa união de forças, né? De você pegar as pessoas que trabalham também sobre o tema e essas pessoas se unirem e que haja uma coisa mais, como é que eu posso dizer, você consistente, né? Uma coisa maior, né? Porque que envolva todas as secretarias, todos os órgãos do Estado. Todos os órgãos do Estado, porque uma coisa está interligada à outra. Por exemplo, você tem a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde tem a ver, porque tem a questão da saúde mental, que está lá, né? Nós temos lá em toda a Secretaria Municipal e Estadual, Segurança Pública,
que você pega repressão e prevenção, é a coisa mais linda se iria acontecer. Aqui tem a repressão e aqui tem a prevenção, de mãos dadas. Aí você tem outro leque de possibilidades. É uma evolução. É uma evolução, é uma mudança de paradigmas, né? E isso é importante que aconteça, né? A união das secretarias, fazer com que as pessoas trabalhem isso com mais, sabe, com mais vontade e pegar também, por que não, as entidades que trabalham no terceiro setor e que fazem um trabalho bonito, né? E que se unir em relação ao tema, que a droga avança, que isso é custo, né? Que nós não trabalhamos, quando a gente não trabalha a prevenção, a gente tem um custo muito maior no tratamento. Tratar é caro. Então, nós estamos indo para o tratamento. E cadê a prevenção? Para que isso, a demanda seja menor, né? Se você consegue, até que um dependente químico, que seja um dependente químico, e que você trabalhe ele também na prevenção, isso é muito importante. Agora precisa pegar profissionais competentes e que tenham amor à causa, né, para que isso aconteça. O projeto também, como um plano estruturado Sim. estadual de políticas públicas, exige um tempo de execução para se avaliar o que foi feito e evoluir naquilo que for necessário. Pode-se firmemente pensar, com uma proposta como essa, visualizar a concepção de um plano estadual? Claro que pode, isso aí seria muito importante, né? De grande relevância, né? E de visibilidade também. Então, se você salva vidas, se você consegue que a sociedade, vamos dizer, use menos droga, que é quase impossível isso, mas que você conscientizar o outro a dizer o não, né? Que é muito difícil, né? Porque a sociedade é química. Mas se você entra nessa vertente e você vai diminuir. É um custo-benefício muito bom, né? Políticas públicas precisam ser efetivadas e pensadas por pessoas que trabalham também a causa. Professora, eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre essa boa nova, né? Que a senhora foi instigada a um desafio aos 37 anos de serviços prestados ao Estado, está aí, não se aposentou ainda, dando a sua contribuição. Prestes a se aposentar, na verdade, né? Já era para ter me aposentado. Então, pode-se entender que é um desafio que se coloca a apresentação de 2 programas de rádio, um na Rádio Difusora, outro na Rádio Educativa FM, para tratar justamente um dia de cada vez, só por hoje, que é a temática, o título do programa. Como vai ser colocada a discussão pela via do rádio? É muito importante. Eu acho que o rádio ele atinge bem o que a gente precisa, né? Esse foi um formato bem interessante, claro, visando na prevenção. Então, para que o ouvinte ele entenda de vários assuntos. Como, por exemplo, nós já gravamos 5 gavetas, tá? Cada programa tem um viés. Ontem nós chamamos a psicóloga Bárbara Lima. Então, ela falou sobre o adolescente, sobre a questão digital, do vício digital, que também termina é uma droga, quase sendo uma cocaína, né? Porque você não consegue ficar sem celular, principalmente o adolescente. Então, esse viés ontem foi também trabalhado. Trabalhamos a questão do borderline. Nós também levamos outros profissionais. Então, qual é a ideia? Levar cada profissional com um tema. Nós temos um leque imenso. Trabalhar a prevenção, nós precisamos trabalhar justamente os assuntos diversos. Então, você tem bariátrica, por exemplo. Eu vou levar o doutor Bruno, se Deus quiser, já conversei com ele. A bariátrica, quem faz bariátrica não pode usar álcool, tá? Porque vira um alcoólatra, aliás, um alcoolista, né? Que, digamos, 40% de quem faz bariátrica é uma estimativa muito séria. Tem problema com a questão do álcool. Então, precisa-se trabalhar esse tema, mostrar isso. Aí você tem a questão do cigarro eletrônico. Já levamos uma pneumologista, fizemos uma entrevista com a doutora Miriam, e ela mostrou toda a relação com o vício e com o perigo do cigarro eletrônico, né? Então, o programa, ele vai atingir a muitas famílias, ele é de utilidade pública, a sociedade precisa de informação. Informação é poder, né?
O que a gente está fazendo aqui é informação, é prevenção. Então, se você mostra a esse público, por exemplo, aonde se tratar, por exemplo, aonde buscar ajuda, por exemplo, o que uma família pode dar de exemplo para o seu filho, como você vai prevenir isso, né? Então, você está dando possibilidades, você está abrindo, assim, eu não vou dizer a janela da esperança, mas você está abrindo uma coisa, assim, importantíssima, que nem existe no Brasil. Assim, pelo menos eu procurei ver e eu não vi essa prevenção sendo feita. Então, eu aceitei o desafio, tá? Mais um desafio. É um dia de cada vez. Segunda-feira já vai estar no ar, tá? Então, nós vamos fazer o nosso primeiro, vamos dizer, programa vai ser às 21 horas, na Rádio Educativa, tem 20 minutos o programa está muito bem desenhado. Eu tenho muito amor o que faço, então, são 5, já fizemos 6 programas, já estão gravados. Chamei também a doutora Simone Luna, ela é pediatra, então ela está falando da perda da infância com a questão das drogas, do início das drogas com 10 anos, da falta da família nesse contexto, da família que manda o motorista levar a sua criança para um pediatra e não acompanha, né? Ou para a escola, os pais, nem a mãe, aí manda o motorista e a babá, né? Então, existem N situações que precisam ser trabalhadas. Então, nós estamos, o programa ele vai ser, na minha visão, na nossa visão, ele vai ser de grande importância. A senhora falou em importância, é uma palavra-chave. As pessoas que sentem a sua importância, o contexto familiar, do ambiente de trabalho, ela não fica vulnerável ao consumo de drogas. Exatamente. Então, uma criança, quando vê pai e mãe, um domingo em casa, todos ligados aos celulares, e não se conversa, não sai para brincar, a tendência da criança é aprender com o exemplo dos pais. Né? Dos pais, exatamente. Então, a questão do celular, na minha visão, nas escolas nem devia ter celular, tá? Isso está errado, isso a criança... Certamente. Até você ter um celular, acho que é na Suíça, é a partir de 4 anos de idade, tá? Que você pode olhar para a tela e é proibido. Então, aqui no Brasil não, com 1 ano a criança está lá assistindo desenho no celular e começou a ter o vício da tela. E isso é perigoso, isso diminui a questão cognitiva, neurológica, né? Exatamente. Então, nós precisamos de quê? De mais praças. Nós precisamos de mais convívio social, da conversa do olho a olho, né? De você jantar com seu filho pelo menos uma vez no dia, né? Do contrário, quando a droga chegar, ninguém reclame, porque você, infelizmente, contribuiu para isso. A família é o quê? É o olhar, é o toque, é o acolhimento. É o ensinamento, né? Exatamente. E sem isso... não podemos reclamar, porque as pessoas vão ficar soltas no seu mundinho aqui, que nem existe, que isso aqui nem deveria... Esse isolamento, vamos dizer, isso aqui é bom, sim, muito importante para as profissões, o celular, mas ele também distancia as pessoas. Então, ninguém pode sentar numa mesa, na minha casa, ninguém senta na mesa para almoçar ou jantar com o celular na mão. Ir a um restaurante e não conversar, ficar diante de cada um com o seu celular. E sem falar que para as crianças, né, o perigo de o conteúdo não estar afinado com a idade. Exatamente. Né? E isso é muito perigoso, assim. É um terreno, é um mundo fantástico de Bob. Né? Isso aqui é como se fosse a vida é um morango, é uma fantasia, isso não existe, isso não é realidade. Então, o certo é o convívio, a conversa, o diálogo, o amor, o acolhimento e o respeito. Tá? Professora Noélia Costa, eu lamento informar que o nosso programa chegou ao fim e teríamos até muito mais para conversar. Algumas considerações? Sim. Você que tem seu filho que está assistindo esse programa, acolha ele. Não tenha preconceito, não fique apontando, né? Porque o seu filho usa droga, tem que acolher ele. Não é para apontar e dizer, é um maconheiro, safado. Não. Essa responsabilidade, infelizmente, é nossa, como ser humano. Não só como pai, mãe, ou irmão, ou tia, como ser humano. Sem passar a mão na cabeça, de uma forma correta, tá? Porque é isso que vai salvar seu filho. Então, é sobre isso, é sobre o amor, é sobre a serenidade, é sobre
Só por hoje nós estamos aqui, amanhã poderemos não estar. Exatamente. Muito obrigada, professora Noélia Costa, por mais essa participação aqui no nosso programa, os nossos telespectadores também. Eu que agradeço. Obrigada a você que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.